Erro humano versus falha mecânica. As causas mais comuns de acidentes aéreos. Ouvimos falar de acidentes aéreos e imediatamente pensamos no pior. É um tema que, compreensivelmente, gera ansiedade e muitas perguntas. Afinal, o que realmente causa a queda de um avião? Embora complexos, os acidentes aéreos geralmente se enquadram em duas grandes categorias: erro humano ou falha mecânica. Mas, como veremos, a realidade é quase sempre uma teia intricada onde um fator influencia o outro. Neste vídeo, vamos desvendar essas categorias, explorando exemplos e compreendendo a complexidade por trás de cada investigação. Nosso objetivo não é assustar, mas educar, mostrando como cada incidente nos ajudou a tornar a aviação o meio de transporte mais seguro que conhecemos hoje. Prepare-se para entender as causas mais comuns e como a segurança aérea é um constante processo de aprendizado e aprimoramento. Vamos começar pelo erro humano. É fácil apontar o dedo, mas essa categoria é vasta e multifacetada. Ela não se refere apenas a pilotos. Envolve desde o controlador de tráfego aéreo que comete um engano crucial, passando pelos engenheiros de manutenção, que podem negligenciar um reparo, até a tripulação da cabine. A fadiga, o estresse, a pressão para cumprir horários e até a comunicação ineficaz podem ser fatores. Um exemplo clássico é o acidente da Avianca Voo 052 em 1990, onde a falta de comunicação clara entre a tripulação e o controle de tráfego aéreo sobre o nível de combustível resultou em uma tragédia. É um lembrete de que, mesmo com a tecnologia avançada, o elo humano permanece fundamental. A aviação investe pesado em treinamento e procedimentos para mitigar esses riscos, mas a natureza humana é inerentemente falha. Agora, passemos para a falha mecânica. Esta categoria diz respeito a problemas com a aeronave em si. Um motor que falha, uma peça que se quebra, um sistema que para de funcionar. Pode ser um defeito de fabricação, fadiga do material após muitos anos de uso, ou até mesmo falhas em sistemas complexos como o hidráulico ou elétrico. Um exemplo impactante foi o desastre do voo 111 da Swissair, em 1998, causado por um incêndio a bordo, iniciado por fiação defeituosa, que se espalhou rapidamente. Isso levou a uma revisão global dos materiais usados em cabines de aeronaves. A manutenção rigorosa e as inspeções periódicas são cruciais para prevenir falhas mecânicas, mas elas podem ser imprevisíveis. Engenheiros e fabricantes estão em constante busca por materiais mais resistentes e designs mais seguros para garantir que a máquina opere com a máxima confiabilidade, minimizando as chances de uma falha inesperada. No entanto, é raro um acidente ser causado por um único fator. Na maioria das vezes, estamos falando de uma cadeia de eventos, onde o erro humano e a falha mecânica se entrelaçam. Imagine um cenário. Um componente mecânico começa a falhar sutilmente, mas os pilotos não conseguem interpretar corretamente os avisos ou agem de forma inadequada sob pressão. Ou, uma falha na manutenção pode levar a um problema mecânico que só se manifesta durante o voo. O famoso acidente do voo 261 da Alaska Airlines em 2000 é um triste exemplo. A falha de uma peça crucial da cauda foi agravada pela falta de manutenção adequada e, possivelmente, por decisões tomadas em voo. As investigações buscam mapear essa sequência de eventos, compreendendo como diferentes falhas se combinam para criar uma situação catastrófica. Essa abordagem sistêmica é o que realmente impulsiona a segurança na aviação. O controle de tráfego aéreo e a comunicação são essenciais. Erros aqui podem ter consequências devastadoras, seja uma instrução mal interpretada, uma aeronave direcionada para uma altitude incorreta ou uma falha em alertar sobre condições perigosas. A comunicação precisa ser clara, concisa e padronizada internacionalmente para evitar mal-entendidos. O desastre de Tenerife em 1977, a colisão entre dois Boeing 747 na pista, é o exemplo mais fatal na história da aviação
e foi primariamente resultado de uma série de mal-entendidos na comunicação por rádio, combinados com neblina densa. Esse evento levou a mudanças drásticas nos procedimentos de comunicação e na padronização da fraseologia aeronáutica em todo o mundo. A voz e as palavras dos controladores são um fator crítico para a segurança de milhares de voos diários. A manutenção de aeronaves é a espinha dorsal da segurança. Um avião é uma máquina complexa, e cada componente deve ser inspecionado, reparado ou substituído rigorosamente. Falhas na manutenção, como negligência em verificações de rotina, uso de peças inadequadas ou erros durante um reparo, podem levar a acidentes catastróficos. O desastre do voo 232 da United Airlines em 1989, onde uma falha catastrófica no motor da cauda levou à perda dos controles de voo, foi rastreado até uma rachadura de fadiga que não foi detectada durante as inspeções. Isso realça a importância crítica da dedicação e precisão dos técnicos de manutenção. Suas mãos e seus olhos são a última linha de defesa contra uma falha mecânica, e qualquer descuido pode ter proporções gigantescas. A indústria investe bilhões em treinamento e tecnologias para garantir a excelência na manutenção. As condições climáticas são um fator externo que, embora não seja nem erro humano, nem falha mecânica per se, pode exacerbar outros problemas ou criar situações de risco extremas. Ventos fortes, tempestades severas, gelo nas asas, neblina densa ou turbulência intensa. Embora os aviões sejam projetados para suportar condições climáticas adversas e os pilotos sejam treinados para enfrentá-las, o clima imprevisível pode levar a decisões difíceis ou sobrecarregar os sistemas da aeronave. O desastre do voo 347 da Colgan Air, em 2009, onde o acúmulo de gelo nas asas e uma reação inadequada da tripulação levaram à queda, é um exemplo de como o clima pode ser um catalisador. A tecnologia meteorológica e os procedimentos de voo em mau tempo estão em constante aprimoramento para garantir que os pilotos tenham as informações e o treinamento necessários para navegar com segurança, mesmo quando a natureza se mostra impiedosa. O design e a fabricação de aeronaves também são fatores cruciais. Um erro de projeto em um componente, um material que não se comporta como esperado, ou um defeito durante o processo de fabricação podem ter consequências graves. O desastre do voo 490 da Air France, o Concorde, em 2000, foi desencadeado por um pedaço de metal deixado na pista por outra aeronave. No entanto, a investigação revelou que o tanque de combustível do Concorde era vulnerável a danos externos, levando a questionamentos sobre o design e a certificação. Esses incidentes forçam a indústria a reavaliar e redesenhar componentes, aprimorar os testes de estresse e implementar novos padrões de segurança desde a prancheta de design até a linha de montagem. Cada parafuso, cada fio, cada painel é vital. É um ciclo contínuo de aprimoramento, onde as falhas são estudadas minuciosamente para garantir que o próximo avião seja ainda mais seguro. A fadiga da tripulação, tanto física quanto mental, é um tipo de erro humano que merece atenção especial. Pilotos e controladores de tráfego aéreo trabalham em turnos exigentes, muitas vezes com fusos horários diferentes, o que pode levar a um desempenho cognitivo reduzido, lentidão nas reações e dificuldade em tomar decisões críticas. O desastre do voo 148 da Air Inter em 1992, que caiu durante a aproximação, foi parcialmente atribuído à fadiga da tripulação que levou a erros na programação do piloto automático. As regulamentações de tempo de serviço e descanso são rigorosas para mitigar esse risco. Mas a fadiga continua sendo um desafio silencioso. A indústria aérea busca constantemente otimizar as escalas de trabalho e fornecer ferramentas para monitorar e gerenciar os níveis de fadiga, reconhecendo que a mente humana é o centro de controle mais importante a bordo de uma aeronave. No final das contas, entender as causas dos acidentes aéreos é uma questão de segurança contínua.
Cada incidente, por mais trágico que seja, torna o voo mais seguro para o futuro. As investigações são exaustivas e independentes, com o único objetivo de aprender e implementar mudanças que evitem a repetição. Hoje a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe, com estatísticas que superam em muito as viagens de carro, por exemplo. Isso se deve à dedicação incansável de milhares de profissionais, pilotos, engenheiros, controladores, pesquisadores, que trabalham para identificar e mitigar riscos. Não há espaço para complacência. A cada avião que decola, há uma garantia tácita de que cada lição foi aprendida, cada falha analisada e cada medida de segurança implementada, garantindo que sua jornada seja o mais segura possível. E é essa busca constante pela perfeição que realmente define a aviação moderna.